Olá pessoal, tudo bem? Todo mundo pode passar energia? Qualquer pessoa pode fazer isso? Esse é um assunto bastante interessante. Eu tenho visto aí muita gente hoje, com a internet, conseguindo fazer muitos cursos, se especializar, se espiritualizar em vários assuntos. O acesso à informação hoje não falta, livros, podcasts, YouTube, tantas outras coisas que auxiliam hoje na adquirir conhecimento sobre a espiritualidade, o que é muito bom, porque é o que realmente as entidades procuram, mas existe um padrão de, olha, eu posso começar a emanar energia, eu não posso emanar energia, então vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, até para esclarecer e a gente entender aí a potencialidade que nós, como seres humanos energéticos, temos também para auxiliar os outros. Meu nome é Johnny Lago, esse é o Papo de Corredor e vamos falar sobre isso. Bom, para a gente começar, a primeira coisa é muito importante a gente fazer uma relação sobre a medicina, por exemplo. Um médico, para estudar o nosso corpo, o nosso organismo, ele precisa necessariamente fazer a graduação dele, que vai levar ali em torno de 5 até 7 anos, por aí. E aí ele ainda vai ter que fazer as especializações, vai dar 8 anos, mais um monte de especializações para ele conseguir fazer realmente, se tornar um médico ativo. Sem contar aquilo que a gente chama de residência, que é a prática mesmo, onde ele vai atuar como médico, com um orientador do lado, ele vai ter que adquirir experiência para cuidar de outras pessoas, até que ele realmente possa fazer procedimentos e tudo mais, por conta própria, pela responsabilidade dele. E aí, se alguém tiver alguém aqui da área da medicina e conhecer, vai saber muito que eles não param de estudar nunca, o tempo inteiro é congresso, é curso, especialização, porque vai se descobrindo muitas coisas ao longo dos anos e eles precisam se atualizar para continuar cuidando melhor aí do físico da gente. Então, olha a profundidade, quantos anos, quanto estudo e que nunca para se atuar e cuidar de um físico encarnado dentro do plano onde nós estamos. E aí quando a gente vai falar de energia, entendam, a gente vai curar, ajudar a curar o físico através da energia. Então olha a importância desse tipo de tratamento. Seja ele psicológico, seja ele energético, seja ele energético atuando no físico, tem muitas coisas aí que vão se aprofundar e é muito importante a gente entender isso. Então, a espiritualidade, os espíritos nos dizem que, é claro, todos nós podemos e devemos doar a nossa energia. É assim que a gente cresce, é assim que a gente evolui, uns ajudando aos outros. Mas é importante qualquer pessoa que vá realmente iniciar um processo de doação, um processo de ajuda, entender que, de repente, vou citar aqui algumas coisas e, por favor, não compreendam mal, não estou dizendo que funciona, que não funciona, que tem profundidade, que não tem profundidade, mas para a gente especificar e mostrar o quanto de conhecimento a gente precisa ter. Por exemplo, uma pessoa que ministra Reiki, ela trabalha com a energia que a gente chama da energia cósmica, puxa essa energia, canaliza ela e emite ela através dos seus chakras da mão para outra pessoa. Mas quando ela faz isso, ela traz a energia cósmica, mistura isso com a sua própria energia, porque é preciso densificar. Energia cósmica está num outro patamar. Se fosse tão fácil canalizar e utilizar isso para o próprio bem, a pessoa não precisaria aplicar o reiki nela mesma, era só puxar, absorver e eu já estou com a energia cósmica. Então, para que serve a energia cósmica? Eu pego uma energia pura, trago ela misturada com a minha energia física, engrosso para que eu possa realmente utilizar ela num campo energético mais denso, que é o nosso perispírito, e que depois vai fazer aí o seu papel de energizar o físico e talvez aí trazer uma cura. Então, olha onde a gente está mexendo no corpo astral e no físico da pessoa. Um curso de Reiki que vai te dar os conhecimentos sobre aquele trabalho é muito interessante, vai te dar aí, se eu não me engano, em algumas horas, poucas horas de curso, você já tem a capacidade de aplicar. Você está autorizado a aplicar? Está, mas você precisa saber o quanto você precisa saber
sobre o tratamento energético. E a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Vou falar outro tipo de estudos que é muito utilizado por aí. Tratamento com pedras, por exemplo. Tratamento com pedras é preciso você estar utilizando a energia das pedras para trabalhar a energia do físico, né? Utiliza-se a mesma coisa, a energia que veio do cosmos é energizado naquela pedra, ou utiliza a pedra para densificar e aí é utilizado para tratar o físico do ser humano. O que é esse cosmos? Como funciona a energia da pedra? Como funciona o tratamento naquele físico e o reflexo que vem para quem está fazendo o tratamento é muito importante entender, tá? Então, e aí por aí vai, né? São milhares de tipos de tratamento, passistas, a mesma coisa, e a gente tem várias outras coisas aí que vão influenciar, que todos são basicamente tratamentos energéticos. Então vamos lá, se eu sou um terapeuta holístico, se eu sou um espírita que trabalha com passes, se eu sou um médium que recebo ali uma entidade que faz um trabalho de cura, se eu sou uma pessoa que trabalha com reiki, uma pessoa que trabalha com pedras e tantas outras atividades, né, holísticas e energéticas que existem por aí. O que eu preciso entender? Primeiro, eu estou trabalhando chakras, eu preciso entender exatamente o que são os chakras, funções, para que ele serve, onde ele interage, onde ele está conectado, porque a gente tem os chakras do físico, os para-chakras, né? Entre os para-chakras e os chakras do físico, eu tenho o duplo etérico, eu tenho o perispírito, eu tenho o espírito. Ou seja, eu vou trabalhar com todas essas áreas, fora isso eu ainda vou trabalhar com os mentores espirituais que muitas vezes vão auxiliar, mesmo que não seja um trabalho espiritual, as entidades, a gente pode chamá-la de vários nomes, né? Anjo da guarda, entidades, protetores, amparadores, auxiliares espirituais, tem tantos nomes e tantas nomenclaturas, mas são as energias, né? Os espíritos desencarnados positivos que estão ali também para auxiliar naquele processo de cura e naquela organização. E se eu vou trabalhar com eles, se eles também vão influenciar nisso, eu preciso saber como facilitar a comunicação, a troca energética com eles. E é claro, uma coisa muito importante que eu sempre falo aqui, se eu estou ajudando alguém, eu estou atrapalhando alguém que está querendo que aquela energia não se modifique. Se a energia está negativa, alguém se beneficia com essa energia negativa. Se eu estou trabalhando para tirar esta energia negativa, alguém do outro lado vai ficar sem energia negativa e não quer isso. Então, você vai sofrer ataques energéticos. Se você não entender de obsessão, desobsessão, transmutação de energia, né? Aí absorção, transmutação e emissão de energia e tantas outras coisas que virão ao longo do tempo, o que é prana, né, o que é o duplo etérico mesmo, como a função dele funciona, se a gente não tem esse composto todo, se eu não sei por que a energia da pedra existe, qual é as gamas de energia entre mineral, animal, hominal e espiritual, se eu não consigo entender esta lógica de tudo que eu estou trabalhando, eu começo a ser um médico que muitas vezes vai fazer uma cirurgia estando no primeiro ano. Então, a gente precisa entender, posso ajudar? Pode. Um estudante de medicina pode ajudar uma pessoa a virar ela para dar um banho lá, assim como uma enfermeira faz. Ele pode até achar um acesso lá porque ele já estudou isso. Tem uma coisa ou outra que ele pode fazer que já vai ajudar aquele paciente a conseguir se reanimar. É claro, estou num lugar onde estou passando mal, não tem ninguém, só tem um estudante de medicina, é melhor o estudante de medicina do que eu pedir, sei lá, para o padeiro que está ali fazendo um pão. Eu vou pedir para alguém que pelo menos está estudando, mas a gente tem que entender as escalas de importância. Por isso as entidades falam, não importa o bem que você faça, uma palavra que você dá, um abraço positivo que você dá, um pensamento positivo que você dá, já é uma ajuda para alguém e é muito importante e tem que ser feito. Mas não basta fazer, às vezes, um curso, assistir 5 podcasts e conversar com outras pessoas, tirando uma dúvida aqui e outra ali, que nós
estamos habilitados a trabalhar com energia, com cura espiritual, tá? Então a gente tem que entender primeiro o que eu estou fazendo. Eu vou estudar muito chakras, eu vou estudar muito energia, né, do ambiente, eu vou estudar muito todos os padrões de energia, eu vou entender como o meu corpo funciona. Além de ter o conhecimento, eu vou praticar isso e anotar o que está acontecendo comigo, né? Puxa, eu entendo de chakra, eu fiz um curso de 10 horas, eu ministro um curso de 10 horas de chakra, eu tenho um curso desse. É o melhor curso para você sair de lá do meu curso já entendendo especialista em chakra? Longe disso, mas lá eu dou pelo menos uns 5 dicas de livros, né, para que as pessoas possam aprofundar, possam conhecer melhor sobre este tema, porque é um tema amplo, muito antigo, né? Os conhecimentos de chakras vêm lá dos Vedas, lá 5, 7 mil anos atrás, então é muito importante que a gente entenda que é um conhecimento vasto, que a gente não vai conseguir numa live, num curso de 10 horas ou num único livro. E a prática é todo dia. Então você vai energizar o chakra frontal, vai energizar a laringe, vai energizar cardíaco. Nós somos físicos que precisamos desta energia. Então se eu tenho um problema no rim, eu tenho um problema cardíaco, tenho um problema, sei lá, no ouvido, eu vou energizar os chakras, eu vou começar a observar a mudança disso no meu corpo. Se eu não entendo e não percebo o quanto essa energia pode modificar para mim, como é que eu vou cuidar da energia do outro? Né? Como é que eu vou dar um conselho de relacionamento para alguém se eu não tenho um relacionamento construtivo? Então, isso acontece no âmbito energético e espiritual. Então, se você gostou, né? Puxa, eu fiz um curso de Reiki, eu fiz um curso de pedras, eu fiz um curso de passes, eu iniciei no espiritismo. Não negue ajuda para as pessoas, não negue uma palavra, não negue um sorriso, não negue um abraço, né? Isso é muito importante, exercitar essa caridade e a doação energética, mas comece a compreender que você vai precisar, numa escala evolutiva, estudar muitas coisas. Tá? A gente, quando vai trabalhar energia, principalmente o passe, por exemplo, ele vem com a mesma adequação, similar, transformações energéticas, muito parecido com o que a gente fala do Reiki. A diferença é que a gente fala aqui muito sobre a entidade espiritual que está auxiliando. Então, a gente tem um médium, tem uma entidade atrás que está puxando a energia do cosmos, ela puxa, engrossa para ela, depois ela engrossa essa energia no médium, que vai muito pela vibração do perispírito e joga de perispírito para perispírito para conseguir fazer aquela diluição e energização daquele que está recebendo o passe. Porém, se a energia do médium está poluída, não tem jeito, um pouco desta poluição vai passar. Imagina uma blusa branca, limpa, com uma blusa branca cheia de lama. Se você encostar uma na outra, a branca limpa vai sair cheia de lama. Não adianta eu pegar uma energia pura, que seria a energia do cosmos ou da entidade, que vai transmutar para passar para o outro, se o médio, o intermediário, está manchado. O que mancha a energia de uma pessoa pensamentos negativos, pensamentos densos, emoções desequilibradas, ambientes com os quais ele vai interagir, tipos de alimentação, manipulam muita energia, atraem muita energia, e aí vai uma lista enorme e muitos anos de estudo para conseguir entender o que purifica, o que contamina a nossa energia, para que a gente possa realmente estar puro para poder fazer um trabalho de qualidade. Imagine o seguinte, se você tem um filho ou alguém que você ama muito e essa pessoa precisa de um médico, e no médico você tem um cara que está no primeiro ano, uma pessoa que está no último ano da faculdade, um médico recém-formado e um médico que já fez milhares de cirurgias. Qual deles você vai escolher? Então, você vai querer aquele melhor para aquele que é o caso da pessoa que você ama. Mas se você não tem ninguém e só tem o cara do primeiro ano, ótimo, é o que dá para ter agora. Então, se você, neste momento, é a pessoa que está iniciando e está no primeiro ano, não negue ajuda para ninguém. Mas se existem pessoas mais estudadas, mais capacitadas, se oriente, pergunte o que estudar, vai procurar a informação, se capacite, se forme para saber onde você está mexendo, onde você está pisando,
quem vai te atacar e quem vai querer te atrapalhar e como você pode se defender dessas energias, porque isso vai acontecer, isso é natural de todo médium, de toda pessoa que trabalha com energia e o positivismo. Se você faz positivo no físico, muita gente vai ser atrapalhado que querem fazer negativo e eles não querem que o positivo seja feito. Alguém vai vir atrás de você querer te atrapalhar ou tirar satisfação. A mesma coisa acontece no campo energético, só que muitas vezes a gente não vê. Então a gente precisa de muito conhecimento para prestar atenção naquilo que a gente está fazendo, porque senão ou a gente contamina a pessoa. Tem gente que vai dar passe numa pessoa e ela está tão contaminada que a pessoa que está recebendo passe dá passe nela. Isso acontece muito. Então, assim, é importante a gente entender, se identificar, saber como, se eu estou poluído ou não, como é que eu estou energeticamente. Nós somos seres humanos encarnados, a gente vai se poluir naturalmente, mas se a gente aprende a trabalhar a energia, tem a constância, a gente vai se limpando, vai se higienizando e não vai carregando essas cargas negativas. É igual escovar os dentes. Se eu escovo o dente todo dia, todos os dias eu vou sujar a minha boca. Mas se eu escovo os dentes todos os dias, eu não acumulo as placas bacterianas. Se eu pulo um aqui, pulo outro, escovo mal, escovo rápido, não trato direito, o que vai começar a acontecer? Vai acumular placas bacterianas. Na nossa energia é a mesma coisa. Se eu faço energização de vez em quando, se eu não trato o meu pensamento aqui, se eu não faço uma higienização energética ali, eu vou acumular energias densas que no processo de energização eu vou acabar contaminando muitas vezes aquelas pessoas. Então é muito importante a gente saber com que a gente está lidando. Nós estamos lidando com outras vidas, com outras pessoas, com outros psicológicos. Dependendo de um conselho simples que a gente dá para um amigo que a gente gosta, a gente pode ajudar, a gente pode não fazer nada ou a gente pode destruir a vida dessa pessoa. Então a gente precisa saber com quem a gente está conversando, com quem a gente está emitindo energia e a responsabilidade de tudo isso, tá bom? Então lembrem-se, tem até um cara que eu gosto muito de ouvir palestra, Wagner Borges, ele sempre fala que não consegue conceber, né, uma pessoa que entra para a espiritualidade e não estuda. Né? Não dá para evoluir, não dá para crescer espiritualmente na base da preguiça. E eu concordo com ele. A gente tem muita coisa para aprender, a gente passa uma vida inteira aprendendo e a gente tem que entender que a gente precisa evoluir sempre e aprender sempre. A gente não sabe de nada, mas o pouco que a gente sabe sempre vai valer para alguma coisa ou para alguém. Tenho que saber, eu estou cuidando de vidas, eu estou cuidando de pessoas, pessoas muitas vezes que vocês amam, você vai dar um passe, um reiki, um tratamento energético para um filho, para um amigo, para um pai, para uma mãe. Então é muito importante que vocês entendam o quanto o dia a dia, né, de uma pessoa no físico, as coisas que ela faz no físico, quanto polui a energia dela, o reflexo e a ação e a reação que vai trazer para aquela pessoa que vai receber o tratamento, e aí vocês começam a se capacitar cada vez mais. O importante saber a gente vai passar a nossa vida inteira, desde o momento que a gente escolher ajudar alguém, até o momento da gente sair daqui do físico aprendendo. A gente precisa entender que a gente não sabe nada, absolutamente nada. Então a gente tem que entender que é o significado de humildade. Apesar de que eu saber um pouquinho, eu tenho a compreensão de que eu não sei tudo. Então eu vou estudar até o final, me capacitar até o final, e o pouco que eu tiver eu vou doar de coração, eu vou ajudar de coração, e esse é o caminho, né, das pessoas que realmente se prontificam a ajudar energeticamente, ajudar psicologicamente alguém. Tá? A gente tem que entender que este é o caminho, não dá para evoluir na preguiça, não dá para ajudar as pessoas na preguiça, e a gente tem que assumir essa responsabilidade em determinado momento. Se você não se sente capacitado para evoluir, para entender, para buscar energias, cuidado, faça só aquele pouco que você pode fazer mesmo, um conselho, um sorriso, um abraço, mas não troque energia, porque você pode acabar se tornando a vítima. Se você cutucar a onça com vara curta, você não sabe quem é que está atrapalhando aquela pessoa, que pode vir no seu encontro, pode ser algo que você desconheça e que você não saiba trabalhar. Nenhum obsessor neste mundo vai fazer algo para você se você não permitir. Já ouviu isso? É porque a gente usa o nosso padrão energético para interagir com eles. Eles só têm acesso a nós quando nós estamos no padrão energético que fortalece eles,
que é o que a gente chama de padrão negativo, e você precisa saber identificar isso, precisa aprender a transmutar e precisa devolver isso para o ambiente de uma outra forma. Então é preciso muito estudo. Concentrem-se nisso. Quer doar energia? Comecem por estudos de chakras. Entenda o que é prana, entenda o que são os chakras, entenda o que é duplo etérico, entenda o que é o perispírito, entenda o que é o espírito e a inter-relação de todos eles no ambiente e nos físicos. Essa é a base para você começar qualquer estudo energético, tá bom? Se você tem um curso de chakras, muito bom, continue aprofundando, continue estudando em outros livros, tem vários livros muito importantes sobre isso. Eu tenho até inclusive um vídeo aqui que eu falo sobre chakras e dou algumas dicas sobre eles, então é muito importante que você possa se aprofundar, vá atrás, filtre tudo que vocês ouvem, né? Como eu sempre digo aqui, eu não sou dono da verdade, utilizo aqui os conhecimentos que eu tenho, desde os estudos que eu fiz, as conversas com entidades espirituais, os cursos com entidades espirituais, os anos de espiritualidade que eu tenho, mas isso é muito pequeno, né? Perto, né, da grandiosidade que é o campo energético, o campo físico e tudo mais. Então a gente vai compartilhando um pouquinho com cada um e a gente vai montando a nossa verdade, as nossas práticas, né? Vamos praticando, vamos sentindo o que funciona, o que não funciona, e aí assim a gente vai crescendo até o final da nossa vida. Nós vamos desencarnar, encarnar de novo, desencarnar, encarnar de novo e continuar crescendo. Tá bom? Eu fico por aqui, espero que esse vídeo tenha ajudado você. Se você gostou do vídeo, curte aí para me ajudar. Esse vídeo, quando você curte, o YouTube mostra para mais pessoas. Se você sabe de alguém que precisa desse conteúdo, compartilha, é sempre importante a gente compartilhar conhecimento e a gente vai se falando. Até o próximo vídeo e até lá.